Olá! Na apresentação de hoje explicaremos a respeito da sociedade medieval, organização social e econômica. Os integrantes do nosso grupo são Brian Martins de Araújo, Frederico Ribella, Gustavo Muniz Peixoto Bandeira, Henrique Santos Albuquerque, Yara Cassiane Salles e Isaías Henrique Faria Santos. Olá, eu sou a Yara e hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito do clero. Então, o clero, ou primeiro estado, como é chamado, é a palavra que descreve a classe clerical, ou seja, são os religiosos, conhecidos como sacerdotes, e eles fazem parte de uma igreja. Clero também pode ser a designação para um conjunto de religiosos, os quais podem pertencer a um determinado país, culto, entre outros. O clero surgiu com a Igreja Católica na época da Idade Média e do feudalismo, e ele era representado pelos padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa. E cada um deles possuía sua própria função na hierarquia da Igreja, e todos eles eram responsáveis pelos cultos. Bom, o clero, na verdade, ele existe até hoje, principalmente na Igreja Católica. Porém, eles já não possuem tantos privilégios e reconhecimentos como possuíam antes, lá na Idade Média. E atualmente eles têm influência apenas dentro da própria religião. Nós podemos diferenciar o clero a partir do clero regular e do clero secular. O clero regular, ele remete para clérigos que são membros de alguma organização religiosa. Já o clero secular é o conjunto de clérigos que não vivem em uma instituição religiosa e fazem obras direcionadas para a comunidade. Um outro tipo de distinção para o clero é o alto clero e o baixo clero. O alto clero era formado pelos cardeais, arcebispos, patriarcas, bispos e sacerdotes de famílias ricas, e o baixo clero era constituído por sacerdotes e diáconos, os quais muitas vezes eram oriundos de famílias pobres. Olá, pessoas. Eu sou Isaías e darei continuidade abordando a monarquia. Esta aqui é um sistema de governo mais empregado na Idade Média, além de mais antigo. E bom, primeiramente, nessa forma de governo, o poder pode ser exercido pelo monarca, que é conhecido por nomes como rei, rainha, imperador, imperatriz, entre outros. E além disso, esse poder em geral, ele é vitalício e passado hereditariamente. Que dessa forma, na maior parte das monarquias, o monarca ocupa o trono durante toda a sua vida e só transmite seu poder caso ele deseje abdicar do trono ou caso ele venha a falecer. E no caso da transmissão hereditária, isso significa que o trono é passado de pai e mãe para filho e filha. E além desses fatores, a monarquia pode ser dividida em dois sistemas de governo: a monarquia constitucional e a monarquia absolutista. Sobre a monarquia constitucional, ela é o tipo de monarquia mais comum que existe atualmente, e sua principal característica está no fato de que os poderes do monarca são limitados. Isto é, a existência do poder do rei acontece por conta das determinações da Constituição de cada país e por conta da separação de poderes. Teoria política muito comum na atualidade. E, sendo assim, a maior parte das monarquias constitucionais que existe atualmente adota o parlamentarismo como sistema de governo. Isso faz com que elas sejam também conhecidas como monarquias constitucionais parlamentaristas. E sobre os países que adotam esse sistema de governo, pode-se citar atualmente Japão, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Tailândia, entre outros. E, além disso, nas monarquias do tipo mencionado, a função do chefe de governo ela é realizada pelo primeiro-ministro. Ele é eleito pelos membros do parlamento que foram escolhidos por meio de eleição popular. Desse modo, se o primeiro-ministro é chefe de governo, o monarca é chefe de estado e, portanto, é uma figura decorativa, a qual não possui poderes políticos de fato, com exceção de alguns países, em que a Constituição ainda concede alguns poderes discricionários substanciais ao soberano. Isso quer dizer que eles ainda concedem alguns poderes administrativos ao rei. E sobre a monarquia absolutista, esta é caracterizada pela extensão ilimitada dos poderes do monarca sobre o país que ele mesmo governa. Assim, o monarca nesse tipo de monarquia assume a função de chefe de Estado e chefe de governo. E que dessa forma, os poderes do monarca estão acima de toda e qualquer instituição política, que assim concentra a extensão dos três poderes:
o executivo, legislativo e judiciário. Esse tipo de monarquia foi muito comum na Europa Ocidental e teve seu auge de poder entre os séculos XIV e XVII. Países como a França e Reino Unido tiveram importantes reis absolutistas, sendo o mais famoso deles o rei Luís XIV, este que governou a França durante mais de 70 anos. E, portanto, a monarquia absolutista passou por algumas reformas ao longo do século XVIII, levando ao conhecido despotismo esclarecido, e foram superadas como forma de governo com as revoluções burguesas que aconteceram na Europa e transformaram os países europeus em monarquias constitucionais, que eu acabei de mencionar, e repúblicas. Bom dia, meu nome é Henrique e eu vou falar um pouco sobre a nobreza. A nobreza, elas eram proprietários de terras, chamados também como senhores feudais. Eles exerciam poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concedia privilégios, administrava a justiça, declarava guerra, fazia paz e defendia o clero e o povo. Na alta nobreza, vemos a presença dos príncipes, que eram herdeiros de um rei ou imperador. Temos o arquiduques, é o mais elevado título de nobreza nas principais monarquias abaixo apenas do príncipe. Os arquiduques, eles eram merecedores de honrarias como se fossem parentes do rei. Tem os condes, eles eram os assessores e oficiais palacianos do rei. Tinham um conselho particular do monarca e acompanhava em viagens e negócios. O conde, ele era tipo o valete, conhecido nas cartas do baralho. E os marqueses, na hierarquia da nobreza, é inferior somente ao arquiduques. Os marqueses tinham amplos poderes e respondia pela administração civil e pela defesa militar, ou seja, era o senhor de terras fronteiriças. Já os nobres, eles compunham a classe social detentora das forças militares e de uma parcela considerável das terras disponíveis no mundo feudal. Mediante essas prerrogativas, ocupava junto ao clero importantes funções políticas. Algum, algumas pessoas da classe nobiliárquica poderiam assumir como visconde, que ele iria substituir o conde, designado para desempenhar funções enquanto o conde estivesse impedido ou ausente. Tem Poderia assumir também como barões, que eram concedidos a pessoas de destaque na comunidade pelo seu desempenho profissional. No Império Romano, era um cargo administrativo cuja pessoa que está nele se encarregava da fiscalização dos prefeitos, que atuavam nas redondezas da capital romana. E tem os cavaleiros também, que o Brian provavelmente já deve ter falado deles. Olá, meu nome é Brian e explicarei a vocês um pouco sobre a cavalaria medieval. Bom, ela era considerada como o principal mecanismo de defesa para a proteção dos interesses da nobreza durante o feudalismo. A cavalaria era exclusivamente formada por nobres. De acordo com alguns estudiosos do feudalismo, os nobres eles ocupavam-se com a guerra para o resto de suas vidas. Os componentes de uma cavalaria geralmente eram filhos de nobres que não tinham o direito a heranças patrimoniais, sobretudo nas famílias com maior número de pessoas, nas quais o filho primogênito seria o herdeiro. A Igreja Católica ela exerceu enormes influências no processo de composição das cavalarias e designou que as ações dos cavaleiros seriam efetivadas para defender a moralidade da religião cristã. Para que o nobre se tornasse cavaleiro, na Idade Média, era realizada uma cerimônia religiosa seguida por um juramento, em que o cavaleiro se comprometia a seguir os princípios da fé e da moralidade cristã. A formação de um cavaleiro acontecia durante toda a sua vida. Quando criança, quando completados 7 anos de idade, ele estava começando a sua vida de cavaleiro, ou seja, era quando a criança começava a cavalgar, ter lições de boas maneiras, entre outras coisas. Ao completar 14 anos, ela se tornava escudeira. E ao completar 18 anos, enfim, o aprendiz de cavaleiro se tornava cavaleiro. Na cerimônia de investidura,
no cargo, ele recebia a espada, o capacete e o escudo. E a partir daí, iniciava-se o ritual de formação do cavaleiro. Primeiro, acontecia o jejum de 24 horas. Posteriormente, tomava um banho purificador para rezar. Após o cavaleiro realizar a oração, ele era vestido de uma túnica e era levado até o sacerdote para ser abençoado com a sua espada. Finalizando o ritual, o cavaleiro se ajoelhava, escutando as leis da cavalaria e jurava sobre a Bíblia proteger o rei, defender os cristãos contra os infiéis, infiéis estes que eram os muçulmanos, pagãos, ser leal à igreja e ao rei e, por fim, ter generosidade. Falando um pouco sobre a vassalagem ela tinha sua importância na garantia mínima de coesão da classe dominadora que asseguravam a reprodução das relações sociais de produção implantadas. Assim, o vassalo ganha terra, há lealdade, subsídio nas batalhas e pagamento de resgate. Percebe-se então que a vassalagem vem a ser um pacto existente entre nobre e rei, um pacto de honra e de fidelidade. Os nobres guerreiros eram vassalos do rei, sendo este o suzerano deles. Pois essa hierarquia social ela era extremamente fortificada. Ou seja, o pacto era consolidado através do juramento, onde o nobre que requisitava o auxílio passaria a partir de então a ser um suzerano, e o que oferecia seus préstimos dominava-se por vassalo. Durante a cerimônia, que era realizada para afirmar o compromisso, o vassalo se ajoelhava para assim declarar sua fidelidade diante de todos em caso de guerra. A pilastra dessa hierarquização é a vassalagem, onde torna-se vassalo aquele que se conduz ao que será suzerano e se recomenda. Esta recomendação denota que o vassalo apresenta-se à proteção do suzerano. Com isso, lhe promete a servidão. O súdito, que é o vassalo, empenhava-se a ajudar seu suzerano quando fizesse necessário. Com isso, o suzerano dava ao seu vassalo como recompensa um feudo. Feudo este podendo ser dado em terras, cargo ou dinheiro. Bom dia, eu sou o Frederico e vou falar sobre economia feudal. Dentro da história medieval, a economia do feudo girava em torno do consumo local, no qual consistia boa parte da agricultura. O comércio era de extrema importância, já que as trocas eram feitas com produtos. Já existiam moedas, porém não eram o principal meio de troca. Na parte da agricultura, as terras eram propriedade dos senhores, porém os servos eram obrigados a trabalhar nas terras do senhor. Além disso, tinham de entregar ao senhor parte do que produziam, para o próprio sustento. Até então, a agricultura apresentava um desempenho produtivo muito baixo, que limitava a ocorrência das trocas naturais e do comércio. Em geral, essa característica subsistente é relacionada à má qualidade das sementes utilizadas e à limitação dos instrumentos e técnicas da época. Na Idade Média, a agricultura foi transformada, com técnicas melhoradas e com a difusão de plantas cultivadas, incluindo a introdução do açúcar, arroz, algodão e árvores frutíferas, após as viagens de Cristóvão Colombo em 1942, no qual foi possível fazer o intercâmbio colombiano, no qual trouxe colheitas do Novo Mundo, como milho, batata doce, batata e mandioca para a Europa. O limite de todas essas regras entre o senhor feudal e o servo eram bem definidos. Dentre eles, a obrigação dos servos estavam a talha, que é o imposto pago sobre a produção do manso sérvio, a corveia, que é o trabalho compulsório nas reservas senhorais, e as banalidades, que eram os impostos pagos pelo uso de instalações pertencentes ao senhor, como forno e moinho. Os mercadores, assim como outros membros da população urbana, não se enquadravam nas qualificações sociais vigentes na Idade Média, isto é, não obedeciam à tríade. O florescimento da classe mercântil
possibilitou a concentração de riquezas e os aparecimentos dos burgos, as primeiras cidades que comportavam um intenso fluxo de pessoas e de mercadorias. O mercador era o personagem social que estava no centro das relações que se tratavam nos espaços comerciais dos burgos. Ele era o mediador entre os produtos que vinham de outros continentes e os compradores das feiras medievais. O mercador se construía a partir do desenvolvimento de suas habilidades. Por ser ao mesmo tempo navegante e comerciante, o mercador precisava desenvolver habilidades que contemplassem esses dois ramos de suas atividades. Para tanto, havia certa intelectualização imposta pelas experiências de navegação e do comércio. Todos esses quesitos faziam parte do mercador um personagem essencialmente diverso no contexto medieval. O artesanato foi a primeira forma de produção industrial. Definia-se pela produção independente. O produtor possuía os meios de produção, instalação, ferramentas e matérias-primas, em casa, sozinho ou com a família. O artesão realizava todas as etapas da produção. Na Alta Idade Média, as atividades artesanais estiveram restritas às necessidades de um mesmo feudo. Geralmente, um artesão se fixava em uma propriedade oferecendo seus serviços em troca da proteção e dos recursos disponíveis na propriedade feudal. Não raro, o artesão dedicava todo o seu tempo disponível para as atividades artesanais, estando também envolvido no trabalho com a terra. De fato, os portadores desse tipo de habilidade possuíam um raio de ação bem limitado. Contudo, entre os séculos XI e o século XII, este panorama se modificou na medida em que as cidades e os contingentes populacionais da Europa cresceram significativamente, podendo agora atender uma ampla gama de consumidores. Esses artesãos passaram a se deslocar para o ambiente urbano, onde tinham maior autonomia para organizar suas atividades. Progressivamente, o trabalho artesanal foi incorporado e um significativo número de pessoas se organizou de forma mais complexa. Bom, meu nome é Gustavo Muniz e hoje eu vou falar sobre como eram os servos e os camponeses na Idade Média. Bom, sobre os camponeses, o termo camponês se refere a uma parcela da população que no período da Idade Média vivia em condições precárias nos feudos europeus, sendo explorados pelos senhores aos quais estavam submetidos. Além disso, a população camponesa era muito explorada pelos nobres, com impostos na forma de dinheiro ou de colheitas, que iam diretamente aos nobres. Esses camponeses trabalhavam na agricultura, cultivando grãos ou cuidando do rebanho. Alguns eram donos das suas próprias terras, mas outros trabalhavam nas terras de seus senhores, sem ganhar nada, tendo que pagar para poderem utilizar os maquinários do senhor. Bom, agora falando sobre servos, os servos eram trabalhadores dessa época, que apesar de no latim significar escravo, não eram assim considerados, embora o senhor feudal os considerasse e tratava-os como escravos. Haviam vários tipos de servos: os de domínio, fronteiriços, aldeães e vilãos. Os historiadores não sabem especificar com exatidão as características de cada tipo de servo na Idade Média, pois varia de região para região, mas existem algumas características que se repetem em todas as regiões, de um modo geral. Os vilãos podiam chegar a ser tão ricos quanto seus senhores. Os aldeães eram os mais pobres entre os servos. Os de domínio trabalhavam diretamente na casa do senhor, e os fronteiriços alugavam pequenos hectares de terra. Bom, sobre a diferença de servos e camponeses, a principal diferença é que os camponeses possuíam sua própria terra, enquanto os servos não. Os servos e camponeses formaram a camada mais baixa do sistema feudal, mas os camponeses estavam um pouco acima do nível social dos servos.